Nós tivemos o jogo da quase noite, milagre. Quase milagre. A gente tá falando isso, galera, não é é porque assim, teve uma galera que hateou um pouquinho a gente no nosso canal aí, falando que a gente não defende muito o Dendele. Mas é porque assim, galera, a gente assim, com todo respeito, por mais que a gente torça por um time ou outro e tal, Alan, e eu acredito que o Henry pensa igual, a gente torce pra galera que a gente conhece aqui, cara, e a gente conhece gente em todos os times, e não é conhecer de tipo, eu sei quem é, não, de conhecer de ter uma intimidade, falar com o cara, ser amigo, tá ligado? Já acompanhar de um tempo, jogar contra, entendeu? Muitos deles, quando a gente, você também, mas quando eu tava jogando, de viajar junto, de ficar no mesmo quarto, de trocar ideia até tarde, de jogar um baralho. Entendeu? Então, assim, a gente não tem um time que a gente fala assim... Claro que a gente tem carinho, né, por alguns times a mais, isso é fato por questão de identificação e por já acompanhar há um tempo a mais. Por exemplo, eu já fiz conteúdo para a Fúria desde o ano passado, já é um time que eu conheço a parte, né, de organização da equipe, né, e tal, os treinadores, os jogadores já jogaram comigo e tal. Mas, assim, cara, eu torço pro entretenimento da parada. E assim, querendo ou não, cara, o que foi feito para que o Real Elite, né, ainda tivesse chance, foi muito midiático, né? Então, assim, a gente acabou tendo, né, essa possibilidade. E durante o jogo foi concretizado que o Real Elite fez uma boa partida, né? O Dendele também fez, mas o Real Elite foi um pouquinho mais efetivo, né? Durante o jogo em si, até o final, né? Que infelizmente não, que aconteceu, né, a situação do empate. Mas assim, o Real Elite, cara, nesses 2 últimos jogos, eu acho que realmente mostrou o que se esperava do Real Elite, né, mano? Cara, primeiro voltando ao que você tava falando, eu já falei, cara, quando me perguntam, eu sou Amigos FC. Isso eu sempre deixo claro, eu sou Amigos FC, entendeu? Tenho mais amigos em alguns times do que em outros, isso é fato, e isso vai moldar as coisas que a gente fala, com certeza. Quase 100%. Mas voltando agora sobre o jogo, cara, eu acho que deu muito mole, cara. Perdeu também muitos gols, né, e tal. Mas assim, o que eu quero dizer é que tivemos uma postura bacana do Real Elite, né? Com certeza. Um mental legal, mas que a efetividade faltou um pouquinho, né? Porque perdeu gols muito importantes que o Dendele, se tivesse feito, talvez o Dendele ficasse mais aberto ainda ali, mais um pouco talvez desesperado, mas o Dendele foi vendo também que o Real Elite não vinha fazendo os gols. Opa, galera, vamos manter, porque a gente vai conseguir chegar, a gente vai conseguir chegar. Não fez um jogo, né, absurdo, fez um jogo talvez um pouquinho mais irregular, mas quando chegou no final, né, conseguiu fazer o empate e fazer o ponto que precisava. Com certeza. Cara, o que esse touro vai fazer no Instagram, o Pelé não fez de gol. Você não fez de gol na Macedônia. Você não fez. Esse touro é muito bom, cara. Esse touro é muito bom. Ele talvez seja acho que é o melhor mascote, né, da liga, né? Na minha opinião, 0-1. Cara, a confusão rolando firme, aí tá o touro dançando lá perto das cabines. Esse cara é muito doido, cara. E é um moleque desse tamanho, cara. 1,50 m, 1 m e um biscoito. O touro, sei lá, mano, o touro tem 1,5 m, cara. Não é possível. Tipo assim, não mete medo em ninguém. Todo mundo só fica rindo, mas é muito engraçado. Isso é feio, tá ligado? E assim, e o que é legal é o seguinte, irmão. O Luqueta não peida. Irmão, ele fala mesmo, eu sou ruim, eu não bato bem, eu isso e aquilo, mas eu desço para bater o pênalti e eu bato. O Alan Stage, infelizmente, perdeu, fez falta, com todo respeito. Sim. A gente torce muito pro Stage, né? Mas acabou fazendo falta. O Davi perdeu um pênalti, fez falta. Não é uma coisa negativa, uma crítica negativa ao jogador em si, mas fez falta, galera. Perder um gol não faz falta? Claro que faz falta, pô, é simples. Um gol aí então, assim, faria diferença. Faria diferença. E naquele momento o Real Elite ainda estava vencendo, né? Sim. Então, assim, tava 4-1 ou 4-2, se eu não me engano. Então, assim, iria ampliar, né? Então, mas que acontece também, isso que é do jogo. Mas, eu ia complementar com isso. Mas acontece, faz parte do jogo, faz parte do game. Dendele acabou sendo efetivo no final da partida, manteve o mental legal e acabou empatando e fazendo o ponto que precisava, né? E aí fechamos com o Dendele classificado e o Real Elite, apesar de ter feito o ponto extra ali no shootout, né? No shootout já não valia mais nada, né? Porque precisava da vitória. Foi só protocolo mesmo. Foi só protocolo. Enfim. Então é isso. Produção, bota a tabela aí pra gente ver como é que ficou. Desculpa a torcida. Quê? Desculpa a torcida. Calma aí. Acho que é melhor deixar em off, né? Melhor deixar em off.
Não, vai na próxima. Tabela. Aí, isso é classificação. Obrigado, irmão. Desculpa, classificação. Fechamos então assim. Fúria 25, G3X 21, Nivelados 18, isso mesmo que a gente falou, Desimpedidos 16, Capim 12, 3 com a mesma pontuação, para tu ver o equilíbrio do meio da tabela, né? Uhum. E o Real Elite, querendo ou não, fez 10 pontos, irmão. Também não foi ruim de tudo, né? A campanha geral. Então, na minha visão, justifica que é um time que sim tem um potencial. Teve, na minha visão, e eu acredito que o Henry concorde comigo também, uma questão dos draftados abaixo, o que influenciou negativamente para o time, porque a gente viu um Davi brigando pela artilharia, é o líder de dribles e também um dos responsáveis pelas assistências. O El, capitão também, teve alguns momentos ali de irregularidade, mas na competição como um todo foi excepcional e importantíssimo para o time do Real Elite. Sim. E o Juninho, né, que no início não foi tão bem, mas na reta final agora realmente fez partidas excepcionais. Então, assim, na questão dos wildcard, eu acho que não é o problema. Eu acho que realmente talvez falte um pouquinho dos drafts. Tá no draft o problema. Presidente que faz gol, né? Então, assim, a gente tá vendo que faz falta aos drafts, né? Mas foi bem, não teve um saldo de gol, foi positivo, foi bom, muito devido, né? Claro, ao Davi, né? Que faz muito gol. Mas, assim, a gente vê, né, que teve dos times, olha aqui, ó, do quinto até o 10º, foi o melhor do saldo de gol, pô. Sim. Ó, tá vendo? Então, assim, a gente vê que no saldo de gol poderia estar mais acima. Então, faltou, né, literalmente, talvez esse suporte maior dos drafts. Agora você vê. Vamos só fazer uma coisa aqui. Você vê o quanto os diferentes fazem diferença. Tirando a Fúria, né? Não, tirando Fúria e G3X. Tirando Fúria e G3X. Olha o quanto é importante Davi e Douglinhas. Independente da situação deles aqui, tá? Independente da situação deles aqui de tabela. Cara, olha os gols pró. São 38 e 39 gols. Cara, maior do que todos os outros times. Só fica abaixo de Fúria e G3X. Se talvez ali nos gols contra, né, tivesse dado mais uma atençãozinha, se a defesa fosse mais consistente, eu acho que no caso os draftados ajudassem mais. No caso do Real Elite do Funkball, muitos erros perto da área, próximo da área, que você dá aquele passezinho fraco, aquela bola que você não tira, e né? Aí é fatal, né? Fatal, pô, fatal. A Loud também, né? Na real, eu acho que assim, pra mim, foi uma tabela justa. Eu não acho que foi injusta, Tu vê que não. a Loud só fica atrás do nivelado. Fica em quarto, assim, sabe? Se for analisar também. Se for analisar. Então, assim, se você... Mas partindo do princípio do todo de cada time, eu acho que fechou justo a tabela, a ordem. Eu acho que a gente viu um crescimento muito legal do Desimpedidos e do Nivelados. Times muito regulares, né? O time do Capim, do Fluxo do Dendele, apesar de ter feito boas partidas, também teve essa irregularidade um pouquinho maior, né? Faz 2 jogos muito bons, aí do nada faz um jogo estranho, irregular. E o time do Real Elite do Funkball e da Loud, né? Como a gente vem falando aqui sobre essas questões, principalmente sobre os draftados, os erros capitais, né, que tiveram. Próxima tabelinha aí, que é a dos individuais, produção. Depois desse daí tem as fotos aí. Isso. Cara, melhor goleiro até o momento, Vitão, né? Apesar de não estar jogando, né, mais tempo do que o JP. Isso daqui, eu não sei como é avaliado, tá, galera? Tem uma nota aqui, tá vendo? 0,56, eu não sei como é avaliado. Isso aqui é uma avaliação da liga. O Canhoto tá nervosinho, né? Canhoto? Tá nervoso. Mais cartões aí. O Davi, drible inevitável. Na minha visão, eu acho que é o melhor driblador da liga, como drible curto, né? Como drible, pra mim, é o melhor driblador da liga. Isso daqui que é sinistro. Cara, ele jogou... Isso aqui é absurdo, jogos. Irmão. Ele jogou 3 jogos? 3 ou 4 jogos, irmão. Bizarro. A gente falou do Betão sem antes passar aqui pra vocês. O que o Betão vem jogando pelo Funkball com um time que não tem padrão legal desde o início, né? Que mudou o padrão agora... Aqui tá a prova do padrão diferente do Funkball devido ao Betão nessa reta final. Sim. Eu só talvez não concorde no... Melhor goleiro, né? Goleiro. Mas aí eu acho que é só por uma questão de nota. Eu acho que aqui é automático, entendeu? Não que o Vitão não esteja entre os melhores, tá? Sim, sim. Ele está entre os melhores.
mas não o melhor na nossa visão, tá? A gente já vem falando, né, na real, quem são os melhores pra gente. Acho que isso é só questão de estatística mesmo. É, isso aí. Artilheiro Lelete, eu acho que muito merecido. Eu acho que é o jogador mais efetivo da liga até o momento, né? Sim. Claro que o Kelvin tá, né? Assim, se a gente for falar de quantidade, né? O Kelvin é o mais efetivo. Sim. Mas, tirando o Kelvin, né? Eu acho que é o jogador mais regular e mais efetivo. E, né, também não menos importante aí, MVP. Eu acho que na competição, o Kelvin pode, talvez, né, fazer alguma coisa diferente ali. Cara, você viu a roupa que ele foi ontem? Ah, porra, que isso, muito bom. Você viu a roupa? De marroquino, cara, que ele foi, que isso, ele brinca muito. Esse cara é doido. O Lelete é muito bom, cara, ele é muito resenha. E eu acho que, assim, se fosse hoje, mereceria. Na minha visão, mereceria o MVP da competição. Mesmo sendo hoje, ou ontem ou amanhã. Pela competição que faz, Lelete é MVP com certeza. Eu também acho. Acho que, assim, claro que depende ainda dos playoffs, né? Mas se a gente fosse fazer, né, a análise como a gente tem feito, né, das rodadas, não, na fase de grupo... Na minha opinião, já é o MVP. Acho que para alguém tirar, vai ser muito difícil. Fazer um trabalho de tirar o MVP dele vai ser fazer muito muita difícil. coisa.